Oi gente, tudo bem? Estamos aí começando mais um vídeo aí informativo no nosso canal Podologia Assistida e hoje a gente vai abordar um tema muito importante. A gente vai falar sobre o pé diabético, tá? É um tema muito importante e é um tema muito abordado entre os podólogos porque é uma patologia que a gente cuida, né? Aqui na nossa clínica e em todas as outras clínicas. Antes da gente começar a falar sobre o pé diabético, sobre a diabetes, eu gostaria de pedir para vocês estarem se inscrevendo aí no nosso canal. O nosso canal é um canal que vai ter vídeos informativos. Eu estou começando agora a desenvolver os vídeos aqui, mas se possível eu vou postar 1 ou 2 vídeos a cada semana para vocês estarem aí sendo informados aí de patologias e de informações assim que venha a ser útil para vocês no dia a dia, durante o dia de vocês. Então assim, se inscreve no canal, dá um curtir, ativa a notificação aí, o sininho que tem do lado aí, para vocês estarem recebendo o aviso de quando estiver um vídeo novo para vocês, tá? Então vamos lá, a gente vai falar sobre a diabetes. Hoje eu vim aqui abordar esse assunto aí sobre a diabetes. Por quê? Porque a gente tem um número aí que às vezes as pessoas não têm muito conhecimento, mas a gente tem um número aí muito grande de pessoas que são diabéticas, tá? Então a gente tem mais de 10 milhões de pessoas que são diabéticas no nosso Brasil, tá? De 5 a 10% aí de pessoas aí, a porcentagem é de 5 a 10% de pessoas diabéticas no nosso Brasil. E a gente às vezes se desconhece esses números, né? Então a gente está aí falando aí sobre porcentagem de pessoas diabéticas. Então imagina o tanto de pessoas que precisam de cuidados especiais. Então hoje a gente vai falar sobre isso e eu espero que vocês fiquem conosco aí até no final do vídeo. Eu sou Renata Leandro, formada em Podologia, e estou aqui para começar mais um vídeo informativo para vocês, tá bom? Então vamos falar sobre a diabetes. Então a diabetes é uma doença, né, que, como eu disse para vocês aí, já atinge mais de 10 milhões de pessoas em todo o Brasil. E às vezes tem pessoas até que desconhecem que tem a diabetes. Tem pessoas que desconhecem que ela é diabética. E às vezes vai fazer os exames de rotina no médico e acaba lá indo fazer o destro, né, que a gente chama dentro da área da saúde, e acaba descobrindo que tem diabetes. E a partir daí precisa de ter todo um cuidado especial, precisa de ter todo um tratamento aí mais especial em questão dos pés. Na área da podologia, a gente trata o diabético de uma maneira mais especial, tá? Então não é porque o diabético, porque ele é diabético, ele tem que ter um tratamento mais especial, não é isso. É porque a diabetes em si, ela causa danos, né, no corpo da pessoa. Dos fatores aí que vem trazendo uma atenção maior para os pés diabéticos é a sensibilidade. Então o diabético, ele perde a sensibilidade dos pés, ele perde a sensibilidade dos periféricos, né? Os periféricos que a gente chama os dedos, né? Que a gente na podologia chama o dedão, que é o hálux, e os outros são os artérios. Então o diabético, ele perde a sensibilidade dos periféricos. E o que causa isso quando ele perde a sensibilidade dos periféricos? Ele acaba perdendo o sentido da dor, ou seja, ele se machuca, ele está andando, ele pisa numa pedrinha e de repente essa pedrinha entra lá no plantar dele, nessa partezinha aqui do dedo, e ele não sente que machucou, e ele continua a vida dele normal, ele vai fazer as coisas dele, ele vai, né, e ele não sente que machucou, e daí quando ele vai ver, tá machucado. E aí esse quadro aí de um machucadinho que dá no pé diabético, por ele não ter sensibilidade, o que acontece? Isso vai evoluindo num quadro de inflamação e logo depois um quadro de infecção. Então, o pé diabético precisa de um tratamento especial por conta disso, por conta da falta de sensibilidade que, infelizmente, a diabetes faz com que a pessoa perca essa sensibilidade, né? Então, tem alguns cuidados aí que precisa ser tomado pelo diabético para ele estar evitando aí problemas futuros e para ele estar tendo uma vida mais saudável, mais tranquila de se viver. Um dos fatores muito importantes que a gente fala para os pacientes diabéticos é que eles não podem ficar indo em manicure, tá, gente? Eu já quero deixar bem claro para vocês aqui que eu não estou atacando nenhuma manicure, porque eu sou manicure há 24 anos
e eu vivi sendo manicure. Então eu tô aí há quase 10 anos aí na área de podologia e depois disso eu aprendi muito, graças a Deus por isso. Eu instruo bastante as minhas alunas e explico para elas o porquê não pode ficar mexendo em pé diabético, porque não pode ficar cutucando o pé diabético, porque o problema é muito maior lá na frente, tá bom? Então assim, o pé diabético ele tem que ter um cuidado especial. Por exemplo, eu falo que quando a gente vai quando o diabético quer tratar do pé dele, ele não tem que ir na manicure, ele tem que ir no podólogo. Qual a diferença do podólogo e da manicure? A manicure, ela é responsável para cuidar do embelezamento da unha, ou seja, a estética do pé, a estética da mão, que a gente chama de embelezamento. E o podólogo, ele já é da área da saúde, ele vai cuidar da patologia, ele vai cuidar de alguma coisa que tiver errada no pé do diabético, o podólogo que cuida. Ou quando não tem nada de errado, o podólogo que cuida, por quê? Para evitar problemas futuros, tá bom? Então, assim, a diferença entre manicure, pedicure e podólogo é essa, tá? Então, eu vou explicar de novo. Manicure cuida de estética e embelezamento, podólogo é a área da saúde, tá bom? Que fique bem claro aí e que vocês comecem a entender o porquê que o diabético tem que ser visitado, né? Ele tem que visitar o podólogo e não a manicure e pedicure, tá bom, gente? Então, um fator importante aí é isso. Ou seja, o diabético, um dos pontos importantes, tá? Eu vou falar um pouco rápido aí para o vídeo não se estender muito, não ficar muito estendido aí e acabar ficando maçante para vocês. Eu vou estar entrando com outros vídeos também falando da diabetes também. Mas hoje eu vou dar os cuidados principais aí para o diabético. Primeiro, o diabético ele não pode ficar colocando o pé em água, tá? Eu vou colocar uma bacia de água e vou colocar meu pé lá porque eu vou cuidar. O diabético ele tem que evitar esse tipo de coisa. Por quê? Porque existe um fator muito importante quando fica imergindo o pé dentro da água e deixando lá de molho. A maceração que cria no pé diabético, entendeu? O pé diabético ele tem uma maceração um pouquinho maior. E isso pode causar um problema futuro para ele, ou seja, pode dar frieira, tá, gente? A frieira que dá no meio dos pés lá, no meio dos dedos, lá entre os dedos, e aquela frieira, conforme ela vai, a maceração vai aumentando, ela vai partindo. E ela abrindo, ela partindo, vai causar o quê? Vai lesionar, vai abrir uma fissura e pode sangrar e daí evoluir para um quadro aí de ferida aí, e pode evoluir para um quadro de infecção, né? E a gente sabe que a diabetes, quando ela evolui para um quadro de infecção, dependendo muito do caso da pessoa também e da pessoa, ela pode evoluir para uma necrose. Então a gente tem que tomar muito cuidado nisso, né? De tomar cuidado para que não faça ferida no pé do diabético, tá bom? Então não pode emergir o pé em água, tem que tomar muito cuidado com isso. E outro fator importante também do diabético é a questão de diabético ir comprar um sapato. Eu vou lá na loja, eu vou comprar um sapato e aí eu vou lá e calço a meia que o vendedor me dá. O vendedor tem uma meia já específica para ficar dando para as pessoas lá que vão experimentar sapato, para não sujar o sapato, né? Aquele processo todo que eu acho totalmente errado. E eu como podólogo eu tenho repulsa disso, mas fazer o quê? E aí o diabético vai lá e o diabético já tem uma propensão, né? Então ele vai lá comprar o sapato, ele coloca aquela meia lá que o vendedor deu e daí aquela meia tem fungo, gente. Um monte de gente colocou o pé ali, as pessoas não se preocupam muito nisso. E aí coloca o pé lá e pode pegar um fungo e a gente sabe o quanto já é difícil tratar um fungo e no pé do diabético é um pouquinho mais complicado, tá? Porque a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não pode machucar e tem que ter um cuidado maior, tá bom? Então, essa questão do diabético ir comprar um sapato e ficar usando aquela meia lá que os vendedores dão, não é bom, tá? Então, quando vocês forem comprar um sapato lá, se puder levar uma meia de casa para vocês experimentarem, é melhor, tá? Falando em sapato, é outra questão também muito importante que o diabético precisa estar ciente. Ele precisa comprar um sapato um pouquinho maior que o pé dele, tá? Porque o diabético, a pessoa que tem diabetes, ela não pode ficar comprimindo o pé, tá, gente? Pode causar bolha, essa bolha pode estourar, pode virar uma feridinha e daí se desencadear tudo que eu já venho explicando pra vocês agora. Então, diabéticos,
tem que tomar muito cuidado, tá? A pessoa que tem o pé diabético tem que tomar muito cuidado e não ficar calçando sapato muito apertado. Outro fator importante também é a questão da meia, tá, gente? Para os meus pacientes que são diabéticos, eu sempre explico isso para eles. A questão da meia é o seguinte: você não pode ficar usando aquelas meias que tem aquelas costura grosseira. Por quê? Aquelas costuras lá, elas apertam o pé da gente também, do diabético. E o pé do diabético, por ser um pouquinho mais sensível, toda aquela questão de sensibilidade, de ficar com a pele mais fina e tal, isso aí pode causar também uma ferida, tá? Então tudo que eu tô falando pra vocês é isso. É os cuidados que precisa ter em questão da diabetes, para que não venha ter problema futuro, tá bom, gente? Então o que a gente precisa evitar no pé diabético é o que? É as feridas, os maus tratos, tá bom? Então a gente precisa estar namorando os nossos pés, tá? O que é namorar os nossos pés? Que eu costumo falar para os meus pacientes que chegam aqui que são diabéticos: olha, vocês precisam namorar os pés de vocês. A gente explica isso porque quando você começa a namorar, você quer ver a pessoa todo dia, você quer olhar os detalhezinhos dela, você quer ficar namorando ela. Então faça isso com os seus pés. Comece a namorar os seus pés, comece a olhar, observar mais, sabe? Chegou em casa, andou o dia inteiro, você que é diabético, chegou em casa, vai lá dar uma olhada no pé, analisa o seu pé inteiro, vê se você não tem nenhum trauminha, nenhuma feridinha, nem nada. Coloca os pezinhos pra cima quando chegar, sabe? Todo aquele cuidado especial com os pés. Porque sabemos que existe uma quantidade aí de amputação muito grande em questão do pé diabético, tá? E a gente chama, a gente tem uma maneira de se comunicar também, na verdade, e também tem uma patologia que a gente chama síndrome do pé diabético, tá? E eu vou estar falando dessa síndrome no próximo vídeo, a gente vai estar falando sobre isso. E a gente vai explicar algumas coisas, né? O que leva o diabético a chegar até a amputação. Então a gente vai falar sobre isso também, tá? Mas hoje eu quero passar para vocês todas essas questões aí dos cuidados que o paciente diabético ele tem que ter. Ele tem que tomar cuidado também, ele tem sempre que estar vendo a glicemia dele, sempre que está fazendo, que ele puder, ele está fazendo lá o destro, né? Que é uma maneira de você saber o quanto que está a sua diabetes, tá? A diabetes é o seguinte, ela tem um número, da glicose, que ela vai te indicar se a sua diabetes está normal ou se a sua diabetes está elevada, tá bom? Então, abaixo de 100, você está com a diabetes, você está com uma glicemia normal, tá? Você tem uma glicemia normal abaixo de 100. Passou de 126, tá? O resultado lá do destro que você vai fazer, você já está com quadro de diabetes. Passou de 126, você já está com quadro de diabetes. Então você precisa tomar cuidado e estar sempre fazendo. Se você tem diabéticos na família, se você tem pessoas, parente seu que tem diabetes, então você sempre tem que estar cuidando essa área da diabetes, tá bom? Um dos fatores importantes também que eu quero deixar assim para vocês aqui analisarem são os sintomas da diabetes, tá bom? Ah, mas eu não sei, eu nunca fiz o destro, mas eu tenho alguns sintomas aí que eu tô pensando que eu tenho diabetes, então eu vou te passar alguns sintomas. Primeiro sintoma, você sente fome toda hora, você quer comer toda hora, tá? Então você tá ali querendo comer. E o outro sintoma é você bebe muita água e você urina muito. Então, esses são os sintomas. Algumas pessoas, tá, gente? Eu já vi relatos e já estudei sobre isso. Algumas pessoas, elas começam a perder peso. Mesmo comendo, elas começam a perder peso. E ela vai perdendo peso e ela não sabe por que ela tá perdendo tanto peso. Aí ela vai lá fazer o destro lá e percebe e descobre que tá com diabetes. Então, a partir desses sintomas, você já começa a ficar em alerta e vai lá e você faz o destro e você começa a cuidar se você tiver aí um número elevado aí, um nível acima de 126, tá? Então, se você tiver 126, você já está com diabetes, tá bom? Então, é isso que às vezes as pessoas não sabem. 90, 98, abaixo de 100 você está normal, tá bom?
passou de 126, vamos tomar cuidado aí, vamos começar a cuidar da saúde. Na verdade, vamos cuidar da saúde para que isso não aconteça. O que pode aumentar o quadro de diabetes aí, que pode piorar a diabetes, é a alimentação, tá bom, gente? Então, o diabético, ele tem que tomar muito cuidado com a alimentação, ele tem que se alimentar de uma maneira corretíssima, ele tem que eliminar da vida dele todos os alimentos que venham fazer com que esse nível aí de glicemia aumente. Então, ele precisa tomar muito cuidado. O que eu não posso comer? Você vai perguntar para o seu médico lá e você vai conversar com o seu médico, ele vai te explicar o que você não pode comer, o que você tem que evitar. Essa parte aí da patologia que eu venho falando para vocês dos pés, eu já tô falando para vocês, é a nossa área, a área dos podólogos, a gente cuida, mas a gente tem que estudar um pouco mais também sobre as outras partes também que venham a causar diabetes. Então essa parte aí da alimentação é muito forte, gente, vocês precisam tomar muito cuidado, tá? Não é comer desregradamente e comer tudo que você vê na frente, eu vou comer muita massa, eu vou comer muito pão, eu vou tomar muito refrigerante, Não. A partir do momento que você descobre que você é um diabético, você tem que começar aí já a eliminar muitas coisas na sua vida, para que você leve uma vida saudável, vamos falar assim. Por mais que a gente fale, diabetes, a gente vai ter sempre problema. Você pode levar uma vida saudável sendo diabético. Você pode levar uma vida no qual você se alimente bem e que você não tenha problemas futuros por conta da diabetes. A diabetes, se ela tem que ser assistida. A diabetes, ela tem que ser controlada. Então, assim, você tem que assistir o seu quadro, você tem que estar sempre indo no médico, sempre estar fazendo o destro lá, que é o controle de glicemia, tá bom? E para você estar evitando problemas futuros. Eu preciso fazer o meu teste de glicemia. Como eu tenho que fazer? Você tem que ficar em jejum no mínimo 8 horas, tá bom? Para adulto. Para criança é 3 horas, tá? Mas para adulto é 8 horas. E aí você fica em jejum 8 horas, você não come durante 8 horas e você vai lá fazer o teste do destro. A criança, 3 horas já é suficiente, tá bom? Chegou lá no médico para fazer o exame do destro, o que você vai fazer? A primeira coisa que você vai fazer, e isso é essencial, você vai lavar bem as suas mãos. Lavar bem, vai tirar qualquer tipo de bactéria, lavar bem as suas mãos. Passar o álcool e depois você vai lá fazer o destro. Tá bom, gente? Às vezes chega lá e fazer o destro. Não, vocês vão cuidar primeiro. Vai fazer todo o procedimento correto. Mas aí você ficar 8 horas aí já é o suficiente em jejum para você conseguir fazer esse destro aí. E você conseguir saber se você tem diabetes ou não, tá? Então, assim, o diabético ele precisa de cuidado especial, como eu acabei de dizer para vocês. Nós podólogos estamos aqui para ajudar ao diabético ter uma qualidade de vida melhor. Tá bom? Então a gente está aqui para isso, a gente está aqui para ajudar vocês a terem uma qualidade de vida melhor, para vocês conseguirem viver melhor, vocês conseguirem andar melhor, né? Porque infelizmente, como eu falei para vocês, o nível de amputação, assim, o número de amputação é muito grande. É uma quantidade absurdamente elevada de pessoas que vão ao médico e precisam fazer amputação dos periféricos do pé por conta da diabetes, tá? A diabetes é o seguinte, quando o quadro se evolui para uma amputação, porque primeiro o quadro vem com uma necrose, depois essa necrose é a amputação, tá bom? A necrose ocorre por quê? Porque existe morte daquele tecido, tá, gente? Existe morte daquele tecido, e a morte daquele tecido, quando ele morre, ele não tem oxigenação, tá? Então o oxigênio não chega até lá. Então a falta de oxigenação ali começa a causar as feridas que a gente chama, tá bom? Então assim, gente, vamos tomar muito cuidado, vamos visitar o podólogo pelo menos uma vez por mês, que é o essencial pra gente estar aí sabendo que a gente está sendo bem tratado. Os podólogos, eles são treinados para isso, a gente estuda para isso. A gente passa mais de 2 anos estudando aí a podologia para trazer solução para você. Então, o bom de tudo isso é que, graças a Deus, a podologia está sendo hoje muito mais valorizada, e isso é muito bom. E a gente está aqui para isso, para cuidar de vocês. A gente está aqui para fazer com que vocês tenham uma vida saudável e com que o diabético ele tenha uma vida normal. Ele não precisa ter medo, ele só precisa ter cuidados. Se ele tiver um cuidado que tem que ter, ele vai levar uma vida saudável como
qualquer outra pessoa, tá bom, gente? Então, assim, vamos tomar cuidado. Se você descobriu, detectou que você é um diabético, vamos tomar cuidado, tá bom? A diabetes, ela causa insuficiência renal, tá? A diabetes, ela causa cegueira, tá? Que é a insuficiência retinal, tá bom? Eu acho que vocês já devem ter visto casos de pessoas que ficaram cegos por conta da diabetes. Então, às vezes, quando ela se descontrola, quando tem um nível muito grande aí de descontrole da diabetes, a pessoa fica cega, tá bom, gente? Ou ela perde boa parte da visão e depois ela não consegue mais levar uma vida normal e andar aí e fazer as coisas que ela tem que fazer por conta dessa perca de visão aí, tá? Que é a insuficiência retinal. Então vamos sempre estar se informando. Eu vou estar colocando vídeos aqui informativos para vocês, principalmente sobre a diabetes, tá bom? A gente vai falar sobre síndrome do pé diabético, a gente vai falar sobre a amputação, sobre os cuidados para não abrir feridas no seu pé. A gente vai falar sobre hidratação, sobre a lâmina ungueal do diabético, a gente vai falar vários fatores. Então, hoje eu fico aqui com esse vídeo para vocês, um vídeo informativo. Ficou um pouco longo, mas eu acho que precisa, sim. Eu acho que não adianta eu fazer vídeo correndo aqui e ficar editando, fazendo um monte de coisa e o foco mesmo, que é a informação para vocês, não ter. Então tá aqui, o vídeo ficou um pouco longo, mas vale a pena ver até o final e que vocês possam estar assim, tendo uma vida melhor, né? E nós podólogos fazer parte dessa vida aí saudável que vocês podem levar, sim, mesmo tendo a diabetes, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo informativo e não se esqueçam de inscrever aí no meu canal e qualquer dúvida pode deixar aí embaixo aí nos comentários a sua pergunta, a sua dúvida, que eu vou estar respondendo para vocês, tá bom? Então, se eu não souber na hora, mas com certeza eu vou buscar, eu vou estudar e eu vou estar aí respondendo todas as dúvidas de vocês, tá bom? Beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.